Olá a todos, estamos começando mais uma edição da nova temporada do Global Agribusiness Forum aqui no Canal Rural, o principal fórum de conteúdo do agronegócio. O Global Agribusiness Forum reunirá os maiores líderes do setor em sua quarta edição nos dias 23 e 24 de julho, aqui em São Paulo. O GAF é uma realização da Sociedade Rural Brasileira, da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, o Fórum Nacional Sucroenergético, a Aliança Internacional do Milho, a Maisal, e a Datagro, uma das principais empresas de consultoria do setor. A quarta edição do GAF tem como tema principal a ciência do campo a serviço do planeta. A ação é agora. E para falar sobre essa temática, em destaque do Global Agribusiness Forum 2018, o nosso convidado de hoje é o presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos, que muito nos honra com a sua presença. Olá, telespectadores. Olá, Luiz Felipe. Um prazer estar aqui ocupando esse espaço com vocês. Bom, Luiz Roberto, primeiro, muito obrigado pela visita. Eu preparei aqui algumas perguntas para contar um pouco sobre o setor de frutas aqui no Brasil, um pouco da associação e um pouco de como vocês estão trabalhando para acessar mercados lá no exterior. Tá? Certo. Então, conta um pouco para a gente como que foi fundada a Abrafrutas, qual que é o perfil dos associados e como que vocês estão trabalhando para o mercado interno e externo. Certo. A Abrafrutas ela foi criada fundamentalmente para defender os interesses do setor de produção e exportação de frutas e derivados. Nós fomos criados há pouco mais de 4 anos atrás, estamos ainda bem no começo, praticamente eu sou o primeiro e único presidente ainda da entidade. Estamos localizados dentro da CNA em Brasília. Começamos com 27 empresas e hoje estamos já próximo de 60 empresas que fazem parte da nossa associação. Não só empresas que produzem, mas também tem traders, empresas que comercializam essas frutas. Nós temos associações que fazem parte também da Abrafrutas e começando agora com alguns fornecedores também da cadeia de insumos também fazer parte. Então, esse é o grande objetivo, promover a abertura de mercados, promover a exportação de frutas brasileiras e, no fim, a gente acaba também defendendo o interesse do setor dentro do mercado interno, porque muitas das empresas também vendem aqui no mercado brasileiro. Então, nós acabamos abraçando a causa da defesa também da comercialização de frutas aqui dentro do mercado brasileiro, principalmente junto às entidades como o Ministério da Agricultura, junto à Anvisa, IBAMA, todas essas entidades que estão em Brasília. Perfeito. Luiz Roberto, conta para a gente um pouco do tamanho desse mercado aqui no Brasil. Tá. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Ele perde apenas da China e da Índia nessa ordem e está à frente dos Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil é apenas o 23º maior exportador, ou seja, temos 22 países que exportam mais frutas do que o Brasil. Então, assim, 97% da produção fica no mercado brasileiro, ou seja, nós não temos uma grande tradição de sermos exportadores de frutas. Mas o mercado lá fora é muito grande. Agora, o que compete muito com isso é o mercado brasileiro, um país de 200 milhões de habitantes, então tem um mercado que é menos exigente em questão de certificações e sustentabilidade, então isso acaba facilitando e o produtor acaba direcionando o seu produto mais para cá. O mercado brasileiro produz algo em torno de 40 a 42 milhões de toneladas de frutas por ano e gira o PIB desse setor é algo em torno de 18 bilhões de reais. Nas exportações, o Brasil está aí chegando na casa dos 850 milhões de dólares por ano e a gente espera que no próximo ano de 2019 a gente chegue à marca de 1 bilhão de dólares de exportação. Perfeito. Bom, muito se fala da importância de comunicar esse setor, né? E no nosso dia a dia, as frutas estão muito presentes no café da manhã, ao menos 2 ou 3 vezes durante o dia, em nossas refeições. Quais são as frutas mais populares e as menos populares que são produzidas ou que acessam mercados lá fora, por exemplo? Lá fora, a grande fruta de consumo mundial é a banana. A banana a gente chama de commodity das frutas, né? Ela tem um consumo muito grande e no Brasil também não é exceção. Se você pegar o consumo aqui dentro do Brasil, as principais frutas são a banana, a laranja,
o abacaxi, a maçã, são praticamente esses são os líderes de consumo, né? Fora do Brasil, você já tem consumos de outro tipo de fruta de clima temperado que a gente quase não conhece aqui. Mas a banana é o carro-chefe dessa produção. Agora, nós temos uma característica também de sermos muito produtores de frutas tropicais. E é isso que a gente está tentando também colocar na Europa, né? E hoje cada vez mais tem esse apelo de tropicalidade, né? Daquela coisa que vem do sol, da natureza. Então, nós temos aí um nicho muito importante. Então, o Brasil hoje, além das suas grandes exportações de melão e manga, também exporta muita maçã da região sul, limão, a lima ácida, na verdade, porque quando a gente chama de limão, lá fora o limão é aquele limão siciliano, que a gente não produz tanto, mas a lima ácida, né, o limão Tahiti, é muito exportado. O abacate é uma fruta que vem crescendo muito nos últimos anos, o consumo mundial, e o Brasil não é um grande produtor dessa variedade que se produz, que se exporta, que é o Hass, mas está se preparando para isso. A gente tem visto muitas empresas começando a investir nesse segmento. E o abacaxi, que é uma fruta muito consumida também fora do Brasil, ainda é uma fruta que a gente exporta praticamente zero, porque a variedade que a gente está acostumado a produzir aqui não é aquela que a Europa consome. Então, assim, resumindo aqui, hoje o consumo muito grande lá fora é a banana e o abacaxi, e os citros também, a laranja, que praticamente é o mesmo que a gente consome no Brasil. E, obrigado, Luiz Roberto. Esse é um setor que é bem tecnificado em termos de produção. Qual que é o perfil da produção aqui no Brasil? É pequenos produtores, médios produtores ou grandes produtores? E qual que é o nível de tecnificação dentro desses produtores? A fruticultura, ela está esparramada por todas as regiões do Brasil. Todas as 5 regiões nós temos produção de frutas, e a produção de fruta, óbvio, ela vai desde empresas bem estruturadas, bem organizadas, com governanças, com muita tecnologia, até aquela fruticultura, vamos dizer assim, de fundo de quintal, onde praticamente não existe nenhuma tecnologia envolvida nisso. Então, nós temos um paralelo muito grande, nós temos uma diferenciação muito grande entre esses dois tipos de produção. É óbvio que a cada ano, a cada tempo que vai se passando, os produtores estão se tecnificando mais. Então, nós estamos desenvolvendo muita questão da genética, investindo em frutas que tenha mais sabor, que tenha mais vida de prateleira, vida de pós-colheita, que isso facilita muito, porque um dos problemas que nós temos é a perecibilidade do nosso produto, frutas com mais vitaminas, sais minerais, para atender o apelo da saudabilidade, frutas mais resistentes a pragas. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido na parte da genética. Na parte de produção, adubos, que também tem uma eficiência maior, defensivos também cada vez mais indo também para o lado do controles biológicos, né? Uma vez que nós temos toda uma questão de resíduo dos defensivos, um acompanhamento disso, né? E principalmente também tecnologia na pós-colheita, né? São insumos que fazem com que a fruta também tenha uma vida maior aplicando esse tipo de tecnologia. Então, ela é muito importante. As empresas que estão mais voltadas às exportações estão mais bem tecnificadas, até pela questão de exigência desses mercados, pela distância que eles estão e tudo mais. Mas a gente vê que a cada tempo essa tecnologia está sendo cada vez mais introduzida na produção, o que faz com que a gente aumente também a questão da produtividade e qualidade da fruta. A gente sabe que é muito caro se investir em tecnologia no Brasil, né? Existe alguma linha de crédito, alguma linha especial de financiamento nesse sentido, para incentivar a produção, incentivar a pesquisa e desenvolvimento nesse setor? Não, infelizmente a fruticultura ela não tem uma linha de crédito especial para ela acaba entrando na vala comum, acaba entrando nos planos safra, como entra outros produtos do agro. Quando você fala em fruticultura também, tem que lembrar que nós estamos falando de vários setores, né? A fruticultura não é um produto, né? Não é como uma soja, né? Não é como o café, ela tem dezenas de produtos que fazem com que tenham características diferentes em termos de ciclo de produção, época de colheita, forma de comercialização. Então, o que a gente está pedindo é que nós tenhamos isso, né? E nós temos agora o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, que nós lançamos agora em fevereiro, com a presença do ministro Blairo Maggi, que tem dado um grande apoio ao nosso setor. Um dos itens que a gente está discutindo lá é a questão de financiamento da produção e seguro da produção. A gente não tem seguro, fora a maçã, que tem uma política de seguro,
governamental, as outras frutas não têm nenhum tipo de seguro. Então, o que a gente tem é que trabalhar, incluir a fruticultura realmente dentro do radar do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, como um segmento importante na produção do agro, para que a gente possa realmente desenvolver e começar a ter essas ferramentas. Perfeito. Luiz Roberto, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em alguns minutos. Muito obrigado pela entrevista e a gente continua logo mais. Voltamos agora para o segundo bloco da entrevista com Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abra Frutas. Luiz Roberto, recentemente vocês fizeram uma parceria com a Apex que chama-se Frutas do Brasil. Como que funciona essa parceria? E gostaria de saber também se as frutas exóticas estão inseridas dentro desse programa junto com a Apex e como que funciona, quais são os desafios de se levar toda a produção de frutas, inclusive as exóticas do Brasil, lá para fora. Tá. Desde que a gente fundou a Abra Frutas, nós temos convênio com a Apex, esses convênios são bienais, portanto nós estamos no segundo convênio com eles, que está totalizando esse 4º ano de existência. Esse convênio com a Apex, nós recebemos recurso financeiro na proporção de 2 para 1, cada R$2 da Apex nós temos que colocar R$1 o setor produtivo, e ele serve para nos financiar participação em feiras, a participação de abertura de mercado, defesa de interesse, ou seja, promoção da fruta brasileira. Nós fizemos uma pesquisa com os importadores para saber o que é que, quando um consumidor compra uma fruta brasileira, o que aquilo remete, né, à mentalidade do consumidor, e é justamente a questão da tropicalidade. Por isso que esse Frutas do Brasil, ele tem um símbolo de um sol estilizado, e nós temos lá o slogan que é Gifted by the Sun, ou seja, abençoado pelo sol. Então, essa é a promoção que nós estamos querendo levar aos consumidores, porque principalmente a gente vende para os países do hemisfério norte, que tem um clima totalmente diferente do nosso, e estão tendo bastante sucesso nisso. E ele contempla, basicamente, aumentar o número de empresas que hoje exportam, aumentar o número de países que recebem a nossa fruta, e nós estamos hoje muito concentrados na comunidade europeia, quase 70% vai para lá, e aumentar o número de frutas que a gente pode exportar. Aí entra um pouquinho da questão da fruta exótica, né? O Brasil tem inúmeras frutas tropicais que é de pouco conhecimento lá na Europa. O próprio mamão, para vocês terem uma ideia, que a gente conhece muito aqui, lá é considerado uma fruta exótica. A manga, até pouco tempo atrás, também é considerada uma fruta exótica. Então, quando você vai para frutas aqui do Nordeste, como umbu, cajá, siriguela, são frutas que têm um pequeno nicho de mercado, que pode ser explorado e que a gente está começando a trabalhar nisso. O maior exemplo mundial desse tipo de caso é o kiwi da Nova Zelândia. O kiwi era um produto apenas da Nova Zelândia e que, com promoção, com divulgação, com marketing, hoje ele é uma fruta consumida e até produzida no mundo inteiro. Então, eles deram realmente uma conotação toda especial para o kiwi e a gente tem condição de fazer isso também com as nossas frutas brasileiras e estamos buscando esse caminho. Obviamente que hoje a gente tem trabalhado mais nas frutas que a gente tradicionalmente mais exporta, então, que é realmente o mamão, o melão, mas essas frutas exóticas também têm um grande espaço. E o desafio de abrir novos mercados é que, como a fruta, quando vai para um país, ela pode, ocasionalmente, ir com alguma praga, com alguma larva de mosca de fruta, o desafio é que o país que vai abrir esse mercado, que vai começar a receber fruta brasileira, ele tem que fazer uma análise de risco, de fruta por fruta, e estabelecer um plano, um protocolo das medidas mitigatórias que vão impedir que, ao receber a fruta, venha algum tipo de praga. Então, esse protocolo, essa análise, ele é muito demorado, ele é muito burocrático e é só feito de governo para governo. Então, são técnicos dos ministérios da agricultura desses países que fazem isso. É por isso que é importante o Ministério da Agricultura brasileiro estar pressionando os ministérios da agricultura dos outros países que vão receber, para que a gente possa abrir mais à frente de outros países e sair da concentração da comunidade europeia. O nosso região alvo hoje é a Ásia. A Ásia tem um consumo muito grande de frutas, tem um poder aquisitivo muito alto, então nós temos um potencial muito grande para exportar para aquela região e estamos trabalhando a abertura de várias frutas e para vários países dessa região para que a gente possa ter mais mercado. Você vê a importância da comunicação, né, Luiz Roberto? O caso do kiwi.
Bom, a gente está aqui para ajudar a promover esse setor que é tão valioso e que tem números expressivos dentro do mercado brasileiro e lá no exterior. Você pode contar um pouco desses números e até de grandeza, de quanto ele representa lá fora e quanto representa no mercado mundial? O consumo de fruta é gigantesco, né? A gente ainda está engatinhando nisso, né? O consumo brasileiro, para vocês terem uma ideia, gira em torno de 56 quilos per capita ano, enquanto que a Organização Mundial da Saúde preconiza o consumo de 400 gramas por dia, né, de frutas e legumes, né? Isso dá algo em torno de 130 quilos por ano, ou seja, o Brasil ainda está menos da metade desse número, ou seja, isso mostra o potencial que o mercado brasileiro tem ainda para crescer. E você pega países, né, do primeiro mundo, países que têm um bom poder aquisitivo, que consomem até 140, 150 quilos por ano, né? Então, são números bilionários, né? Eu recentemente recebi um número da China, só a importação de fruta da China gira em torno de 5,5 bilhões de dólares. A Espanha, vocês terem uma ideia, exporta mais de 10 bilhões de euros de frutas e verduras, ou seja, a Espanha é o pomar da Europa e de outras partes do mundo também. Então, os números são bilionários, porque a fruticultura tem essa característica de ter um valor agregado muito alto, né? Diferentemente das commodities. E outro fator importante, Luiz Felipe, que eu queria ressaltar aqui, é a importância socioeconômica do nosso setor, porque é um setor que gera muito emprego, né? Ele gera e distribui necessariamente muito emprego. Os números do Brasil é que nós temos em torno de 2,5 milhões de hectares de frutas plantadas e geramos em torno de 2 empregos por hectare, ou seja, nós temos 5 milhões de pessoas trabalhando no nosso setor. Só para dar um número para vocês, quando você compara com a soja, uma pessoa planta 200 hectares e nós temos 2 pessoas por hectare. Então, a diferença é muito grande. E, principalmente, boa parte da fruta brasileira está sendo desenvolvida no semiárido brasileiro, região que a gente sabe que é onde tem os menores índices de desenvolvimento humano, ou seja, os bolsões de miséria e pobreza estão nessa região, e a fruticultura é um grande veículo para desenvolver essa região e fazer com que as pessoas que lá residem dependam menos de programas assistenciais do governo e tenham um emprego justo e tenham dignidade no seu trabalho. E a fruticultura tem feito um papel muito importante nesse sentido, e para isso a gente precisa do governo, para uma série de coisas, né? Questão de infraestrutura, questão principalmente de água, recursos hídricos, né? E aí vem a questão das transposições de bacias, questão de reservatórios, porque produzir no semiárido, onde não tem água, se você não levar água para lá, fica inviável. Perfeito. Bom, falando um pouco de GAF, qual que é a importância da fruticultura estar inserida dentro de um fórum que tem uma representação e uma grandeza como o Global Agribusiness Forum? Olha, o GAF tem se mostrado, sem dúvida nenhuma, o grande veículo de exposição, de comunicação, dos benefícios que o agronegócio brasileiro tem, não só aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, introduzir o setor da fruticultura no GAF, para nós, foi uma missão que a gente se propôs a fazer desde do encerramento da última edição, e a gente está muito contente de ter conseguido esse êxito, porque nós vamos dar muito mais visibilidade lá fora, mas também aqui para o Brasil, da importância que esse setor tem, né? É um setor que realmente está ali colocando comida no prato, diretamente, quase que do campo no prato do consumidor. Ela não passa por processamento, não passa por processo de cozimento, está chegando muito fresco. Então, é importante que o consumidor tenha conhecimento dos processos produtivos, das tecnologias que a gente usa, dos esforços que o produtor faz para ter um produto de boa qualidade e um produto saudável. Então, o GAF ele é muito importante nesse sentido, de dar uma visibilidade para um setor que, dentro do agronegócio brasileiro, tem sido esquecido, tem sempre deixado de lado, não que ele seja mais ou menos importante, mas a gente está sempre olhando para os grãos, para as proteínas, café, açúcar, e a fruticultura sempre andou à margem desses olhos que a gente agora, junto ao GAF, pretende ocupar um espaço muito importante. Inclusive, um dos temas que será abordado, inclusive pelo senhor, é sobre o caso de sucesso da Agrícola Famosa, né? Que é um dos maiores produtores de melão e de melancia do mundo e o maior exportador de frutas do Brasil. Conta um pouco, para quem está nos ouvindo, passa um pouco de uma dica de quem está começando nesse mercado, que tem vontade de virar uma agrícola famosa, por exemplo, e que quer acessar mercados no exterior. A fruticultura está na minha vida, né? Está no meu sangue, acho que tudo que hoje eu tenho e
com muito orgulho, veio da fruticultura, né? Eu sou aqui do interior de São Paulo, fiz direitos, sou advogado, fui cobrar uma dívida lá no Nordeste e acabei juntamente com um sócio, acabamos recebendo umas terras lá e acabamos criando a Agrícola Famosa em 95, ou seja, 23 anos atrás, fica na região de Mossoró, entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Começamos muito pequenininho, para ter uma ideia, comecei plantando 3 hectares de melão por semana, hoje a gente planta mais de 300 por semana. A empresa Agrícola Famosa se tornou uma das maiores produtoras de melão do mundo, é a maior exportadora, a gente chega na época da safra a produzir mais de 500 contêineres de melão e melancia por semana, plantamos mais de 10 mil hectares, geramos em torno de 9 mil empregos diretos lá na região. Então, assim, tudo isso foi possível graças à visão de abastecer o mercado de fora. Eu acho que quanto mais mercado a gente tiver, mais valor agregado a gente vai ter. Nós temos que ter um trabalho de avançar na cadeia, chegar quanto mais possível próximo do supermercado, agregar valor na produção e eu acho que quem tem essa visão, quem quer começar com isso, acho que tem um grande potencial, que o Brasil precisa de comer muita fruta e vai precisar de gente produzindo. Conversamos aqui com Luiz Roberto Barcelos, muito obrigado pela sua presença, Luiz Roberto. Bom, nosso programa se encerra hoje, mais esse segundo bloco. Gostaria de agradecer a presença aqui do presidente da Abra Frutas, que muito nos honra com sua presença. Essas e outras dicas serão debatidas com mais profundidade durante o Global Agribusiness Forum 2018, o GAF 18, nos dias 23 e 24 de julho aqui em São Paulo. E você poderá acompanhar a transmissão ao vivo do GAF 18 nas plataformas do Canal Rural e no site do Fórum. Este que está aparecendo aqui na tela, aqui no VT, e contamos com a presença de todos. Um forte abraço e até mais.